Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo, onde a gente traz para você orientações, informações, tudo para você, cooperado, produtor rural da Cooperativa Comigo. Hoje é quinta-feira, 17 horas, e sempre, todas as quintas, a gente tem episódio novo do Comigo Cast. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o médico veterinário já há anos Comigo aqui em Rio Verde, o doutor Aurélio Souza Silva. Tudo bem, Aurélio? Bom dia, tudo bem, Samir? Aurélio, quanto tempo já de Comigo? 14 anos, vamos fazer agora em setembro. Bastante tempo, hein? Você é natural de onde, Aurélio? Eu sou natural de Iporá. Iporá? Capital do universo. E como é que veio parar aqui no Rio Verde? Eu vim parar em Rio Verde por uma seleção que teve em 2008. Sim. Teve uma seleção da Comigo, na época eram 3 vagas e uma vaga era para Rio Verde, e aí foi agraciado com essa vaga daqui. E está aí desde então. Bom, estou então aqui com um profissional da mais alta capacidade, capacitação, para falar com a gente um pouco sobre estação de monta, né? A gente daqui está em agosto e está entrando já daqui a pouquinho no início, né, da fase da estação de monta. Mas eu gostaria que a gente iniciasse esse assunto, você falando um pouquinho sobre a estação de monta. Para quem que ela é indicada, Aurélio? Então, a estação de monta, na verdade, ela é mais usada em rebanhos de corte. Certo. Né? Para programação para rebanhos de corte. É uma técnica que tenta vislumbrar e dar maior eficiência à parte de reprodução de gado de corte. O que seria a estação de monta? Seria uma concentração de serviços em uma determinada época do ano. E isso é feito geralmente em um período em que há uma maior fartura de alimento para as vacas. Certo. Coincidentemente, a maioria dos locais ela é feita no período chuvoso, porque tem mais suporte de forragens, né? Então, se concentra, cada fazenda vai planejar a sua estação, que ela geralmente dura, e hoje existem estações em torno de 60 dias, até estações mais longas, em torno de 5 meses, 150 dias. E aí, o objetivo de cada fazenda, cada local, que vai ter que ser traçado com a equipe de assistência técnica, para concentrar, então, todo o serviço de reprodução para aquele período. Estação de monta é feita só com inseminação? Não. Existe estação de monta que roda só com presença de touros para monta natural, durante todo aquele período. A ideia é concentrar o serviço. Sim. Aí existem outros tipos de estação de monta que requer o uso da inseminação artificial, e hoje uma técnica muito difundida, que é a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, serve, então, para dar maior eficiência para essa estação de monta. E aí existem técnicas que levam todo o serviço da estação com IATF, e existem outras fazendas que trabalham, de repente, com uma IATF e depois repasse com os touros por monta natural. E então tem vários tipos de planejamento. Aurélio, posso dizer que a estação de monta também, além de concentrar, né, o período dos serviços de reprodução numa época do ano, ela também visa programar aí o nascimento, tanto a fase de gestação na fase menos conturbada para os animais, como o nascimento dos bezerros numa época mais propícia também? Isso. Muito bem lembrado. O pós-estação de monta, o que seria? Também nós vamos concentrar nascimentos num período em que está menos chuvoso, período mais seco, que favorece o nascimento dos bezerros, para evitar problemas como diarreia, pneumonia e alguns pontos assim. Também a gente favorece a questão da concentração da mão de obra da fazenda, que vai estar atento àquele período só para nascimentos dos bezerros, mas a concentração de nascimentos também, assim como teve, se foi 60, 90, 120, 150 dias, também os nascimentos vão estar ocorrendo nesse período, depois no período seco, que é interessante para o nascimento dos bezerros. Outra questão também muito importante da estação de monta é que,
para fazer os grupos mais adiante, né? Grupos de desmame também, porque aí o lote vai ser mais homogêneo, mais padronizado. Depois, lotes de sobreano e lotes de confinamento. Certo. Tudo isso anda mais bem rodado, baseado uniforme. na estação de monta. Aí você vai ter grupos mais uniformes ali também, né? Depois, Isso. inclusive, para a fase final, terminação, você vai conseguir trabalhar com grupos mais uniformes. Isso. Isso tudo depois facilita em todas as fases do manejo, né, Aurélio? Você começar a trabalhar com estação de monta, você começa a facilitar o manejo, porque ele vai ficando mais conjunto. Sim, e tanto favorece o manejo quanto para a programação geral da fazenda, né, para o objetivo de cada fazenda, que ele é bem diferente às vezes de uma e outra, e também para aquela questão de todas as coisas que você tem que programar, fazer planejamento de compra, fazer todas as coisas prévias que você tem que fazer para a estação de monta, né? Aurélio, beleza. Antes da gente falar então das nossas orientações, como é que um produtor que ainda, né, que de repente está ouvindo aqui o nosso bate-papo e ele começa assim, eu acho que esse negócio é interessante, é para mim. Como que esse produtor que ainda não trabalha com IATF inicia esse processo? Então, a estação de monta em si, ela não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é interessante que as pessoas se atentem para isso, porque nós estamos num momento de mercado muito competitivo, né? Onde as variações de preços elas ocorrem com frequência. Então, o quanto mais a gente conseguir ser eficiente no processo produtivo, isso vai contribuir com cada produtor. Seria interessante que tivesse uma infraestrutura mínima, né? O que seria essa infraestrutura mínima? Condições assim de segurança para o trabalho dos funcionários, da equipe técnica de assistência, condições de bem-estar. Isso seria um tronco, isso, algo nesse brete, sentido. um brete. É importante que seja um brete, porque a contenção do animal bem feita ela é importante para a segurança do funcionário e também para o próprio bem-estar do animal. Para que evitar de machucar uma vaca Nelore, uma vaca zebuína, no geral, ela é mais arisca, ela é mais arredia. Então, assim, ela bem contida vai evitar problemas maiores, né? Do que você trabalhar. O gado de leite é outra história. O gado de leite, de repente, uma guilhotina, às vezes um cambão, ou dependendo, se for holandesa, nem nada atrás, nem precisa, porque geralmente o animal não é coicento. Mas uma zebuína não, então precisa de brete. Condições de curral que propiciem você manejar aquele lote, né? Você pensar que a gente tem que trabalhar lotes que dão condição de você trabalhar, começar um planejamento, se for trabalhar com IATF, por exemplo, no dia do manejo da inseminação, você vai precisar de 4 horas entre a primeira vaca a ser inseminada até a última, está terminando o serviço. Então, uma equipe que seja treinada para essa mão de obra, para fazer o movimento dentro do curral e que lá na frente entregue aquele animal nesse período aí de no máximo 4 horas entre início e final naquele lote. Geralmente, em média, se fala trabalhar em lotes até no máximo 200 vacas para o processo da inseminação. Então, assim, nesse caso, nós estamos falando aqui que a estação ela pode ser com touro também, né? O touro já vai ser... Quando a estação é baseada só em monta natural, nós vamos precisar do tronco da fazenda só mais para diagnóstico de gestação. Aurélio, uma coisa importante, eu acho que é bom a gente ressaltar também que a estação de monta é uma coisa que a propriedade ela vai adquirindo ao longo dos tempos. Ela não vai do ano para o outro já ter todos os animais... que enquadram dentro da estação, né? Porque, de repente, aquele determinado produtor ele vai querer uma estação de 90 dias. Mas, como se usava a presença de touro o ano todo, nós temos que ir isso fazendo um planejamento, porque a gente vai diminuindo ao longo dos anos até chegar nesse planejamento de 90 dias, para que todos os animais enquadrem o processo de reprodução naquele período. Legal. Bom, vamos lá então às nossas orientações. Estamos em agosto, nos aproximando do período de estação de monta, né? Que começa a partir do momento das chuvas que tenha pasto já e os animais já tenham condição de escória corporal
para ser trabalhado, né? Então, geralmente, dependendo de ano, a partir de meados de outubro em diante é a possibilidade de começar. Segunda quinzena de outubro, início de novembro, a gente já está num período bom. Isso. E o que são os principais cuidados, as recomendações e orientações para fazer uma boa estação de monta, para se preparar para esse período de forma adequada? Uma avaliação, acho vamos começar da questão da infraestrutura, como nós já dissemos. Dar uma reavaliada em toda a condição de curral, de equipe, é hora de treinar a mão de obra para se tiver inseminadores ou trocou de inseminador, mas capacitar a mão de obra é um período interessante para estar fazendo isso, capacitando a sua mão de obra para a época da estação. A aplicação de hormônios, né? Essa capacitação de mão de obra, ela tem que enquadrar isso também, porque você faz lá todo um protocolo hormonal e aí se erra o dia da aplicação ou dose, vai comprometer todo o resultado. Certo. Então, é preciso que essa mão de obra seja capacitada. Disso também, nós temos que avaliar a condição de alimentação, né? As condições gerais de manejo, que é muito importante. A gente sempre fala num tripé ali, que é alimentação, manejo sanitário e também a parte genética, mas nós temos que avaliar a alimentação. Condição de pastagem, né? Se está adequada, se está bem planejado, se os animais estão tendo condição de manter score de condição corporal, porque nessa época agora, agosto, setembro, é o maior desafio do ano, é claro, né? No geral. Então, assim, ver se esses animais, ao finalizar o período seco, eles vão estar tendo condição de começar já a estação. Então, andar na fazenda, observando os pastos, observando os animais, questão de condição de score corporal. Tendo essa condição, começou chuva, começou a ter fartura de alimento, é hora de se iniciar o processo de inseminação. Daí em diante também é hora de preparar touros. Quem faz estação de monta com repasse de touros, é a hora de avaliar, fazer andrológico desses touros, para ver a condição de viabilidade espermática, se eles estão em condições de ser usado na estação. Avaliar os botijões de inseminação, como é que está a condição desse sêmen dentro desses botijões. Se os botijões foram feito manejo de reabastecimento certinho, sem problema. Não precisa nem de estar fazendo análise de motilidade espermática. Mas se por algum motivo se abaixou de 18 centímetros, 15 centímetros de nível de nitrogênio dentro daquele botijão, é interessante que se faça uma análise prévia das primeiras doses que forem usadas para ver a condição que ela está para ser trabalhada. Parte sanitária. É a hora também de programar com relação às vacinas reprodutivas, né? Nós temos aí vários tipos de doenças que comprometem a reprodução das vacas e dos touros também. Então, quando a gente compra um sêmen, você já compra um pacote tecnológico também junto, porque já vem, você sabe que naquele sêmen de uma central idônea, já está vindo para você atestando que aquele animal, além da genética, ele te traz um pacote de sanidade perfeita. Ele não tem brucelose, ele não tem tuberculose, ele não tem IBR, BVD, leptospirose, campylobacter, vibriose, várias outras doenças dessa esfera reprodutiva. Então, é o momento de se pensar se há necessidade de fazer exame por amostragem ou exame do rebanho total e vacinações dessa área reprodutiva. E esse momento é um momento de planejar. Sim. Daí pensamos também em compras, planejamento de compras. É a hora do produtor estar se atentando a isso. A questão de ver nas lojas da Comigo, fazer já o seu orçamento do material e já está planejando a compra, que inclui a parte hormonal toda, né, os implantes hormonais, os injetáveis, que vão ser usados nesse período. Compra de sêmen, para quem for usar com sêmen, também já é a hora de fazer. E toda a parte de manejo também, além desse manejo sanitário e preventivo de compras, também a parte que eu falei, alimentação. Bebedouros, como é que está a condição dos bebedouros da propriedade? Porque é uma coisa que, de repente, passa despercebido, mas a água ela é tão importante no processo produtivo que a gente tem que pensar numa vazão de bebedouros de 80 a 100 litros de água para cada animal que vai ser inseminado, para cada touro, para cada vaca.
Então, na sua vazão do bebedouro, precisa de contar isso aí, os animais que você tem no pasto, que quantidade de água que você precisa para não faltar. Porque senão, lá na frente, todo outro processo está legal e lá na frente nós vamos ter problema. Precisa também de ver a questão de suplementação mineral. A suplementação, nós da Comigo, a gente tem uma vasta área de suplementos. Então, assim, peço aos cooperados que também planejem junto à assistência técnica das suas lojas que vocês são ligados, procurem e planejem isso aí, porque nós temos vários tipos de indicações a serem feitos. E lembrar sempre que uma vacada que vai ser trabalhada a reprodução, é interessante que o nível de fósforo do produto seja melhor, seja mais alto, e o nível de selênio também, que eles estão ligados à esfera reprodutiva também. Sabe? Certo. Então é isso, mais forragem, aguada, suplementação mineral, tudo de acordo, planeja a compra de material, treinamento de mão de obra, é o momento ideal para isso, e daí esperar chover e começar o trabalho. Inclusive, a cooperativa tem treinamentos à disposição dos cooperados, né? Tem sim, a cooperativa tem geralmente de 3 a 4 cursos por ano da técnica de inseminação artificial, e nós estamos também já em fase adiantada de pedido para começarmos a trabalhar também com manejo racional de bovinos, porque hoje já se tem estudos comprovando que os animais bem manejados no curral, com orientação, sem a presença de ferroada, de gritos, de estresse, esses animais lá na frente eles vão dar um resultado de fertilidade no grupo bem maior. Ou seja, voltamos à questão que tem se falado muito do bem-estar, né? Na questão da estação de monta, o bem-estar também ele influencia? Influencia muito, muito. E a equipe bem treinada, ela não só os animais vão se beneficiar com relação a isso. Os treinamentos de bem-estar animal, eu acho que quem mais se beneficia são a equipe de trabalho mesmo, porque aprende a voltar para si mesmo e perceber que muitas vezes já agia de forma errônea, né? Com ignorância, que não tem necessidade e que com isso vai reverter em menos condição de risco de acidente de trabalho também, sabe? Tá ok. Aurélio, então, queria que você desse o seu recado final, né? Um bate-papo muito bacana. Quero ter a oportunidade que você venha, né, outras vezes aqui para a gente conversar. E que você possa dar o seu recado aí a todos aqueles produtores que estão nos ouvindo agora a respeito da importância dessa técnica aí e desse período inicial que a gente já vai entrar a partir de outubro aí. Certo. Bom, eu acho fundamental essa técnica disponível para todos, que é a estação de monta. Eu acho fundamental porque nós temos no Brasil em torno de 232 milhões de cabeças de bovino. Nós sabemos hoje que temos só 13% a 15% das vacas e novilhas a partir de 2 anos, até vacas em idade reprodutiva, nós temos só 13% a 15% desses animais que são inseminados hoje ainda. Então, olha aí o que nós temos todos em conjunto, uma equipe toda de trabalho envolvida. São mais de 3.500 profissionais ligados à área da reprodução trabalhando no Brasil inteiro. Nós temos 70 milhões dessas 232 milhões de cabeças, nós temos em torno de 70 milhões dessas cabeças de novilhas a vacas para ser trabalhado. Então, olha só o desafio disso aí. A estação de monta, feita com inseminação, ela propicia um maior retorno de capital mais rápido para o produtor, porque ele agrega mais valor àquele animal produzido. É um animal que tem uma capacidade maior de converter alimento em músculo, em carne, sabe? Maior rendimento de carcaça, é um animal que o pai foi avaliado para isso, ele foi levado todo um processo de avaliação genética para que ele forneça isso para a prole, né?
Então, diferente das estações de montas que são baseadas só em touro. Ao contrário disso aí, nós temos no Brasil o costume de, em torno de 8% só dos touros em uso nos processos de reprodução passam por avaliação genética. Olha só, como que nós estamos ainda longe de melhorar a questão de suporte e ganho genético que a gente tem. Então, o desafio é muito grande. Eu entendo que a estação de monta é o momento em que você tem para começar a melhorar isso. Fazer um retrato mais bem feito da sua propriedade, né, em todos os aspectos, porque a estação de monta ela vai te propiciar também você avaliar a fertilidade do seu rebanho, tirar os animais problema dali, fazer uma taxa de serviço maior, uma pressão de genética maior nesses animais e fertilidade, e, com isso, converter lá na frente em resultado, em melhoria de produtividade dos animais. Tá? Então, nós temos que lembrar que a estação de monta está aí para outubro, novembro, para ser iniciada, e já existem fazendas hoje trabalhando estação de monta sem touros, né? Sem touros. E que durando aí em torno de 62, 65 dias de estação, e com mais de 85% de prenhez final no lote. Então, é um negócio fabuloso. Você pegar aí, você pensar que você pode concentrar o nascimento também desses animais todos depois em 2 meses e pouquinho, resolve o problema de observação de maternidade, né? E concentra também depois esses animais, igual nós já falamos anteriormente, concentra lá para frente desmame, lote de sobreano, lote de confinamento, programação da fazenda, né? Venda, para quem vive da atividade de venda de bezerros, né? É um ótimo negócio, porque ele não vai ter lotinhos durante o decorrer do ano. Vai ter lotes maiores. Vai ter um lote maior para que ele venda todo, né? Desmama a vacada e venda todo naquele período. Então, faça um bom proveito dessa técnica. A Comigo está à disposição. Nós somos hoje em torno de 40 profissionais da área veterinária em todas as lojas da Comigo, e todos com capacidade de estar assistindo os produtores, os cooperados para isso. Então, eu peço que procurem, já comecem a procurar, conversem com a equipe técnica das lojas para que vocês planejem bem a estação de monta da fazenda de vocês. Tá, então, esse bate-papo de hoje aqui com o médico veterinário comigo aqui de Rio Verde, o Aurélio Souza Silva, que nos trouxe hoje um pouco sobre os seus conhecimentos e orientações aí para a estação de monta. Reforço mais uma vez, procure a loja da Comigo. Você que pode falar, Aurélio? Só lembrando, um detalhe importante que eu estava por falar também é a questão do acompanhamento da parte de gestão. Hoje é importante que, para esses processos de estação, nós tenhamos o aparato de um programa de gestão. A Comigo tem trabalhado com o SuperPEC, tá? Então, nós estamos à disposição também para os cooperados com relação a isso, porque o controle zootécnico todo pode ser feito por esse programa, e ele está de forma que você pode baixar no celular, pode estar trabalhando no curral, no pasto, onde você estiver, e isso vai te ajudar a agregar as informações a tempo hábil, está ali na palma da mão, onde você estiver, você pode estar analisando a situação do seu rebanho. E digo mais, isso eu falo porque já acompanhei algumas vezes, inclusive a campo com alguns técnicos da Comigo. A visita do técnico da Comigo, quando ele tem o SuperPEC, ela fica muito mais eficiente, né, Aurélio? Porque aí, ao invés do técnico chegar lá e ter que ver como está a condição do rebanho, ele já chega lá sabendo como é que está, porque ele pode acompanhar alguns dados lá no aplicativo também, né? Sim, sim. O técnico, o consultor daquela propriedade, ele já vai em posse dos relatórios que ele precisa de tirar. São vários relatórios que o programa permite, sabe? E da situação de fertilidade, como nós já falamos, vários relatórios, situações de pesagem dos animais, né? De sêmen, do que tem em estoque, o que não tem. Então, são várias formas de se acompanhar na rotina da estação de monta através do programa. Tá certo, então.
Muito obrigado, então, Aurélio, que nos deu a honra aqui nesse episódio de hoje, falando um pouco sobre as orientações para a estação de monta. Vou reforçar, então, como estava dizendo aqui, você que nos ouve, cooperado, vá à loja da Comigo, procure o gerente da sua unidade, procure os veterinários da unidade, peçam para eles mais orientações, mais explicações ou solicitem a demanda de vocês aí para a nossa equipe. Nós estamos aqui para facilitar e viabilizar cada vez mais o trabalho, né, na área da produção da pecuária, da agricultura. Então, a Comigo existe para você. Demande a nossa equipe para que ele possa estar aí auxiliando você nessa tarefa. Hoje, né, é quinta-feira e todas as quintas, então, quero contar com você no compromisso de estar com a gente em mais um episódio do Comigo Quest. Na próxima quinta-feira, eu aguardo você em mais um programa Comigo Cast, todas as quinta-feiras, 17 horas. O Comigo Cast é um produto, mais um dos produtos da assessoria de comunicação da Comigo, e nesse episódio eu contei com a direção do analista de comunicação da Comigo, Pedro Cabral, sobre a coordenação do Euler de Freitas. Até a próxima quinta-feira. Forte abraço. Comigo, o exemplo que vem de nós mesmos. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.